Olá pessoal, o povo brasileiro, eu estava ali ouvindo uma mensagem, né, dos ricos preocupados aí, os ricos estão muito preocupados com o seu dinheiro, certo? E nessa questão aí do Brasil aí, com o coronavírus, né, é o seguinte, eu tenho as minhas ideias, certo? Minhas ideias bem fraquinhas, tá? Mas olhando pela palavra de Deus, nós podemos contemplar pela Bíblia, certo? Que Jair Bolsonaro veio para não dar uma crise no Brasil. Eu digo por quê? Pelo seguinte, tá? Nós olhando o Brasil, nós temos muitos inimigos, muitos mesmo, certo? Não aqueles inimigos de guerra, nós temos inimigos espirituais, certo? Então a questão é bem tranquila. Os ricos estão preocupados. Ah, vão tirar dinheiro do pobre, vão fazer isso, fazer aquilo, né? E os pobres, cada vez mais pobres. Mas se nós olharmos os vídeos que o Bolsonaro, todas as medidas que ele tomou antes, para equilibrar a economia, podemos entender o seguinte. Ó, a Bíblia fala que Neemias foi um homem que governou naquela época, certo? Israel estava com um problema sério. O problema de Israel, o que era? Era fechar os muros, tá bom? Fechar os muros de Israel. Aí tinha um povo que estava preocupado. Por exemplo, eles estavam preocupados, ricos, porque tinham que dar comida para os pobres, certo? Os pobres não tinham uma alimentação suficiente para fechar os muros, porque eles tinham que trabalhar. Então o que Neemias fez? Neemias conversou com os ricos e diz, olha, nós temos que sustentar esse povo aí, para que eles façam os muros, certo? Fechar as portas, para que os inimigos não venham saquear a cidade. E hoje o que está acontecendo? Ah, os ricos só querem, né? Não, vamos fechar tudo aí, vamos deixar tudo fechado, né? Vamos fechar todo o comércio, fechar isso, fechar isso. Nós temos alimentação. Aí o pobre fica de lado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, rico, certo? Um recado principalmente para vocês. Vocês têm a riqueza por causa dos pobres. Vocês têm que entender isso. Se os pobres não trabalhar, vocês não têm riqueza, certo? Então vocês têm que entender isso aí, ó. Que os ricos são ricos porque os pobres trabalham. Como é que o rico vai ficar lá de boa? Tá entendendo? Como é que o rico vai ficar de boa lá? Não tem um pobre para trabalhar lá? Então você tem que entender a situação. Você tem que entender as ordens. Você simplesmente não pode fechar tudo aí, ó. E aí, como é que fica? Outra coisa, o teu nome. Você, governador, como é que fica o teu nome? Hã? Você já pensou nisso também? Você já pensou no futuro? O teu nome vai baixar, meu amigo, ó. Vai baixando teu nome não vai crescer. Você está contra o presidente da nação, você está contra os pobres, você está contra até a riqueza dos ricos. Você está fechando uma área pedindo os ricos de ganhar mais dinheiro também, certo? Você tem que entender isso. Você tem que entender que é uma luta espiritual isso que o Brasil está passando. Esse momento agora é uma luta espiritual. Deixou de ser vírus. Está deixando de ser vírus agora. Agora é luta espiritual. Agora é os demônios lutando contra o Brasil, contra o Bolsonaro. Abre os teus olhos. Leia a palavra de Deus. Leia o livro de Neemias. Para você ver o que aconteceu lá no passado com Israel. Aí você vai entender o que está acontecendo com o Brasil. Você vai entender o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, com a nação. Se o povo pobre tiver dinheiro, eles vão na loja comprar, eles vão gastar.
Se o povo pobre tiver dinheiro, eles vão investir também. Quem vai ganhar com isso é os ricos também. Agora porque acontece uma coisa aí, vão ficar todo mundo parado. Que isso? Vamos trabalhar. Vamos movimentar, vamos se cuidar. Vamos fazer a higienização correta. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos prestar atenção no que Deus fala. Vamos buscar Deus. Vamos temer a Deus. As coisas o Brasil vai progredir, o Brasil vai prosperar agora. Porque muito mais gente vai buscar Deus. Muitas pessoas abriram os olhos para o que está acontecendo. Pessoas vão trabalhar com vontade, com ânimo, com coragem. É isso a minha visão. As coisas vão acontecer. Jesus vai abençoar a nação brasileira. Nada de pessimismo. Tá bom? Essas são as minhas palavras em nome de Jesus. Isso que eu senti no meu coração de falar. Que os ricos vão deixar de ganhar dinheiro nessa situação. Porque eles sabem se proteger, sabem se cuidar. Que Deus abençoe vocês, viu? E fique com Deus, em nome de Jesus.